Bom dia, irmãos. Vamos começar mais um domingo. Todos bem? Vamos começar fazendo uma oração. Amém? Peço que você feche o olho e ore comigo. Ó Eterno, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, por mais um domingo, por mais uma semana, pela sua misericórdia em nossas vidas, Pai. Por termos acordado, pelo ar nos pulmões, por termos uma igreja, por termos irmãos, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor venha hoje, Senhor Jesus, e abra nossas mentes, abra nossos corações, Pai. Que o Senhor toque, Senhor Jesus, a cada um aqui. Traga luz ao que for dito aqui, Pai. Sendo, Senhor Jesus, que não há mérito nenhum em mim, Pai, só que o mérito é tudo seu, Pai. Que as pessoas não me vejam, mas vejam a Ti, Pai. Que não sejam minhas palavras, mas sejam suas palavras, Pai. Porque toda honra e glória é a Ti, ó Eterno. Estamos aqui porque o amamos, estamos aqui porque o adoramos, estamos aqui porque sabemos que o Senhor conduz o nosso coração, Pai. Peço que o Senhor tome mentes e corações aqui hoje, que possamos sair daqui amando mais o Senhor. É o desejo do meu coração. Amém. Bom, hoje a gente vai dar início a um dos dados que nós coletamos nos questionários, né? O Aber está de viagem, mas ele participou da confecção desse estudo aqui. Então a gente, mediante dos questionários que nós pegamos de vocês, algumas respostas a gente vai usar como base para estudos que a gente vai trazer. Então, surpreendentemente, tinha uma pergunta lá falando sobre o que você tem mais dúvida, qual assunto que você tem mais dúvida. Todos nós achávamos que ia ser Apocalipse, né, que é um livro mais difícil de se entender assim, mas não foi Apocalipse. Acho que o Apocalipse foi o terceiro, quarto item, né? Então, um item que mais dúvidas teve foi acerca de salvação, certo? Pergunta sobre salvação, santificação. Graças a Deus, todos ticaram a opção eu estou salvo. Graças a Deus. Amém. Então, o tema salvação foi o que foi mais solicitado. Quero uma explicação sobre salvação, uma aprofundação sobre salvação. Lembro que a gente já teve na escola bíblica, quando era aqui em cima, o pastor já passou alguma coisa sobre salvação, né? Doutrina da salvação, fundamento da salvação. Mas eu trouxe para a gente poder uma outra visão, tá? E espero que vocês me emprestem sua atenção. Queria muito que vocês entendessem muito isso aqui, entendeu? Que isso aqui vai fazer parte da ideia de o quanto que você ama mais a Cristo, dependendo de quanto que você sabe o quanto foi importante a salvação, né? Então, a salvação a doutrina da salvação é a doutrina, na minha opinião, mais importante da classe teológica, entendeu? Salvação é o fundamento básico porque Cristo veio. Então, e a salvação ela é um campo bem amplo. Então, tipo, dentro da doutrina da salvação tem mais 3, 4, 5 doutrinas que se encaixam ali, sobre o pecado, sobre a santificação. Então, o termo da salvação é bem amplo, é bem complexo. Tem várias doutrinas, vários pensamentos, vários teólogos que têm que ler e teve um outro entendimento. Mas a doutrina da salvação é algo que, se a gente entender muito bem assim o básico, o fundamento dela, ele vai nos ajudar para abrir nossa mente para uma outra coisa. Então, a gente viu por salvação usar o livro de Romanos. Para mim é um dos livros mais que fala sobre isso. E eu trouxe um pouco de terminologia aqui para a gente aprender. Salvação. A etimologia de salvação tem a sua origem no grego, sotéria, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. Ela vem do latim salvare, que significa salvar, e também de ordo salutis, que significa ajuda ou saúde. No dicionário formal, salvação é a ação ou efeito de salvar ou libertar. Certo? A gente tem
uma base bíblica, que é 1 de Timóteo 1,15, que diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Tem uma base bíblica 2, que essa aqui todo mundo conhece, Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, do 8 ao 10. Essa é muito conhecida. Bom, a salvação é o antídoto do pecado. Soteriologia também complementa a hamartiologia, que fala sobre a doutrina do pecado. Ela mostra a necessidade da salvação do homem. Revela a providência de salvação da parte de Deus através de Cristo. Ou seja, a salvação é algo que é de cima para baixo, nunca de baixo para cima. O pecado é a questão, a salvação é a resposta. O pecado é o problema, a salvação é a solução. O pecado é a doença, a salvação é o remédio. É o homem que pecou e é Deus quem salva. Então, a salvação na teologia, ela é lida como soteriologia, que tem o termo sotera e o termo logos, que é salvar e estudo, o estudo da salvação. É a doutrina cristã de salvação por meio da vida de obra de Jesus Cristo. É a doutrina que trata da aplicação da bênção salvífica ao pecador, redimindo do seu estado corrupto e religando a Deus, oferecendo os meios da graça, a fim que tenha uma vida de íntima comunhão com Deus. Isso se dá por meio da reencarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus que torna a forma de verdadeiro homem, que veio à Terra a fim de comunicar aos humanos a bênção da salvação eterna. Muitas são as divergências e consequências e discussões a respeito da soteriologia. Um dos pais da fé, Irineu, defende a ideia que por meio da encarnação de Cristo, o homem alcança completamente a semelhança com Deus imortal. No Concílio de Nicéia, em 325, a soteriologia tomou rumos muito grandes. Um historiador, Eusébio, diz que a salvação foi o ponto ápice da liturgia da igreja. Também Agostinho de Hipona, que a doutrina da salvação chega ao seu ponto mais alto na patrística, sendo que a partir do entendimento da doutrina da salvação, você consegue ter um campo mais amplo para entender das mais divergentes doutrinas. Ele quer dizer que a partir do entendimento da doutrina da salvação, você consegue entender a doutrina dos fim dos tempos, o início, o sacrifício de Cristo, o nosso papel, o papel de Cristo, o papel dos profetas. O amor de Deus, o amor em Deus determina a existência da história de Cristo e nos conclama e move a corresponder a esse amor. Elementos básicos da salvação, segundo Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, para quem não conhece, foi um dos pais da fé, um dos patrícios da fé. Se você é cristão e não conhece Agostinho de Hipona, provavelmente você já teve contato com uma das falas dele, algum dos textos dele. Ele foi um pároco de Hipona no século V. Diz que depois de Paulo, ele foi um dos caras que mais teve relevância no cristianismo histórico. As suas ideias, os seus pensamentos passaram do século IV ao século V, e ele foi um dos primeiros a entender a ideia de salvação, a ideia de Romanos. Tem várias frases dele apontando que a partir de você ler o livro de Romanos, você teve uma outra ideia de que realmente é por fé, não é por obras. Então, Agostinho de Hipona, eu recomendo que vocês estudem sobre esse cara, leiam sobre esse cara. É um dos caras mais importantes. Não é o Agostinho da grande família, entendeu? É o Agostinho de Hipona, é diferente. Tem gente que conhece só o Agostinho da grande família, não é. Ele é conhecido no catolicismo como Santo Agostinho, certo? Então é o Agostinho de Hipona, é um dos caras que teve mais relevância. Ele indica que a salvação tem elementos básicos, segundo ele. O primeiro elemento básico da salvação, a graça.
Tito 2:1-11 diz assim, ó, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Graça significa primeiramente favor, ou a disposição bondosa da parte de Deus. Favor que não merecemos. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que Ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Um outro elemento da salvação é o sangue. 1 João 1,7 diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em virtude do sacrifício de Cristo no Calvário, nós somos separados para Deus, e os pecados perdoados, e a nossa alma purificada. O sangue é conhecido como a base da salvação, segundo Agostinho de Hipona. E também a fé. Efésios 2,8, que nós já lemos, e Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé conduz-os ao Salvador. A fé coloca a verdade na nossa mente e Cristo no nosso coração. A fé aponta para que dá passagem ao mundo espiritual, para que concluímos a nossa fé por meio de Cristo, nosso Salvador. Então, a salvação indica um apontamento de cima para baixo. Sempre a salvação, você tem que pensar, o que é a salvação? É algo que veio de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Nunca nós fazemos alguma coisa para ser salvo. E eu queria que você entendesse muito bem, queria a sua atenção agora para entender muito bem como que aconteceu a salvação. Qual que é a única maneira de você entrar no céu? Única maneira de você entrar no céu. Se você entender isso, para mim já é suficiente. Já vai ficar muito bom o nosso caminhar. A única maneira de você ir no céu. Vamos pensar aqui que nossos pecados é como se fossem crimes. E realmente é. Então, todo lugar, todo país tem a sua legislação. Então, tem a sua Constituição, a sua lei. Você mora no Brasil, tem a lei, tem a Constituição. A maioria dos países tiveram a sua lei, a sua Constituição baseada nos 10 mandamentos. Na Bíblia, não matarás, não roubarás. Isso é padrão para quase todos os países. Então, Deus tem a sua lei, tem a sua Constituição. Vamos resumir ele nos 10 mandamentos. Aqui um civil, se ele é um criminoso, se ele infringe a lei, ele é o quê? Ele é condenado ao crime, ele é mandado à prisão, é preso semanas, anos, em alguns países até a prisão perpétua, né? Cadeira elétrica. E Deus também tem a sua lei. Deus também tem a sua legislação. Então nós, pecadores, ao cometermos o pecado, nós cometemos esse crime. Somos criminosos. Ao cometermos o pecado, cometemos o crime. E Deus também é um justo juiz. Ele tem um atributo que chama a justiça de Deus. A justiça de Deus implica, ou mesmo que para ele é natural, ele condenar o pecador com justiça. Ele condenar o criminoso com justiça. Ele tem que ser justiça. É muito ruim você ver nos jornais um juiz que aplicou a lei. O juiz serve para aplicar a lei, correto? Um juiz que aplicou a lei de forma errada. Um cara foi um assassino, ele matou alguém, e o juiz lá bate o martelo e fala assim, você está absolvido. Isso não é um juiz bom. Para mim não serve. Então, Deus também tem sua lei. Deus também é um justo juiz. Então, ele implica a sua lei. Ele aplica a sua lei. E a lei para os pecados é o quê? A morte no lago que arde como enxofre. A justiça de Deus implica. A justiça de Deus, Deus é tão santo que ele não consegue comunicar, ele não consegue ficar longe da justiça. Isso é fato. A justiça de Deus implica que ele condene o pecador. E eu e você somos pecadores, implicamos. Nós infringimos a lei milhares de vezes, todas elas. Só você, Jesus fala aqui, a lei não é só os 10 mandamentos, ele resume em 2, que fica mais difícil ainda, na minha opinião, de você amar ao próximo e amar a Deus. Tipo, resume as 10 em 2. Então, Jesus, ele veio para resolver esse problema. Então, partindo do princípio que Deus tem a lei, a excelência moral de Deus é a justiça,
ele é um juiz justo, ele vai aplicar a lei, vai aplicar a justiça no pecador, nos criminosos, que somos eu e você. E o que acontece? Na cruz, quando Cristo veio como homem e foi morto na cruz, todos os pecados que eu e você cometemos várias vezes, muitas vezes, todos eles, foi colocado em Cristo. Alguns teólogos chamam de justiça, doutrina da imputação. Você conhece amputação, que é retirar. Vai ter que amputar uma parte, amputar. E tem a imputação, que é colocar, inserir, dentro em. Na cruz foi feita a doutrina da imputação. Todos os pecados que eu e você cometemos foi colocado em Cristo. Estão comigo? Amém? Foi colocado em Cristo. Então, você infringiu os 10 mandamentos várias vezes, milhões de vezes. Muitas vezes. Você é um pecador, você é um vil, você é um assassino, é um criminoso. Na cruz, Cristo se tornou isso. Ele se tornou um assassino, um criminoso, um mentiroso, um falso, um bandido. Cristo se tornou isso. Então, quando Cristo morre, a ira de Deus, que é a justiça de Deus, é executada em Cristo. A justiça de Deus tem que executar o pecador, irmãos, tem que executar. Então, ele não executa em você, executa em Cristo. Logo, eu e você não temos mais essa mancha do pecado. Correto? Porque isso foi executado em Cristo. Só que até aí não há mérito para você ir para o céu. Tudo bem, você não pecou, mas você não pode ir para o céu. Por quê? Porque você não é justo. Você precisa ser justo. Aí vem a doutrina da dupla imputação. Quando Cristo, presta atenção nisso aqui, irmão. Quando Cristo morre na cruz, Ele leva os nossos pecados, Ele pega os nossos pecados, e os nossos pecados é apontado nele. Quando Ele morre na cruz, o mérito de ter cumprido os 10 mandamentos dele é imputado em nós. Então, só existiu um justo na terra, foi Cristo, concorda? Só Ele cumpriu os 10 mandamentos. Então, quando Ele morre da cruz, além dele pegar os nossos pecados e morrer no nosso lugar, o mérito de ter cumprido toda a lei, de ser justo, é implicado em nós. Eu já choraria aí se o cara tivesse falando isso para mim. De ter essa ideia de, além do cara pegar os meus pecados, ele coloca o mérito de cumprir em você. É uma outra ideia. Faz muito mais sentido. Então, todos os pecados que você cometeu, que você fez, você foi mentiroso, você foi mal com seu irmão, imagine aí, somente todos os pecados. Cristo falou, não, eu vou pagar, é meu, e a justiça de Deus se fez, Ele bebeu da ira de Deus na cruz, só que só isso você não podia ir para o céu. Você só pode ir para o céu quem é o quê? É o justo. Então, Cristo foi a dupla imputação. Ele pegou o mérito dele e colocou dentro de você, fazendo você justo. Agora você pode ir para o céu. Agora você tem direito de ir para o céu. Onde está isso? Romanos 5 diz assim, ó: portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente começa a entender aquela ideia de, acho que é Romanos 8, irmãos, deixa eu ver. Romanos 8. Esse versículo faz muito mais sentido você entender isso. Diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança em carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na morte. Entendeu? Então faz muito mais sentido. A obra de Cristo foi perfeita. Além de tirar nossos pecados, Ele imputou em nós, colocou em nós o mérito de ter cumprido a lei. Mas quando isso acontece? Quando você crê. Quando você crê. Então, a ideia da doutrina da salvação é você entender isso.
Não foi só que Jesus morreu por meus pecados, Ele colocou em mim um mérito de ser justo. Só assim você pode ir para o céu. Só assim, você crê no que Cristo fez. Não foi só uma obra, não foi só um ato. Foi um ato perfeito. Então, a justiça de Deus, vamos dizer assim, executou essa ordem de pecado em Cristo, não em nós. Todos os pecados foram executados em Cristo. Agora, quando o juiz bate o martelo e ele olha para você, ele não vê os seus pecados. Ele vê você justo. E ele dá uma sentença. Não, essa pessoa é justa. Toma. Por quê? Porque essa pessoa crê no que Cristo fez. Ela crê no sacrifício que Cristo fez. A ideia da doutrina da salvação parte pelo princípio isso. Você crê no que Cristo fez. Irmãos, não teria de outro jeito de eu e você cumprir os mandamentos. Não teria. Nós não conseguiríamos. Por mais bom que o homem pode ser, nós não conseguiríamos. Tem um pastor que fala que quando ele começou a pregar, ele ia nos lugares mais afastados assim, nos lugares ribeirinhos, para pregar do evangelho, e a pessoa falava assim: não, mas eu não sou tão ruim assim não, tem pessoa pior que eu, né? Eu não preciso de Cristo, eu faço as minhas coisinhas aqui. Aí ele falava assim: eu vou começar a ler Êxodo, e a gente vai bater os 10 mandamentos com a sua personalidade. Só de ler assim uns 4, 5 mandamentos, a pessoa já baixava a cabeça assim, já... Tipo, a parte de ídolos, normalmente é uma pessoa que tinha vários santinhos, ele falava assim, quando eu começava a ler os 10 mandamentos, a pessoa já baixava a cabeça e já... A lei foi feita para expor o seu pecado. A lei não foi feita para te condenar, ela foi feita para expor. A lei é boa, só que foi dada a pessoas pecadoras como nós. Então, a ideia de o sacrifício de Jesus foi perfeito, tem a passar por todo esse processo na doutrina da salvação. Entende que a salvação é algo que foi de cima para baixo. Você vê todas as religiões, elas têm algumas coisas vamos dizer assim, coincidências morais, porque a moralidade foi colocada em nós através de Deus. Mas nenhuma religião é como o cristianismo histórico, o cristianismo bíblico. Porque todas as religiões, o homem tem que fazer alguma coisa para a salvação. O homem tem que exigir alguma coisa da salvação. Isso foi muito importante na história da Reforma Protestante. Quem não conhece a Reforma Protestante, a gente pode até fazer uma aula sobre isso. Hoje, se você tem a Bíblia aí na sua mão, se você consegue ler a Bíblia, é muito em prol do que aconteceu na Reforma Protestante. Martinho Lutero se revoltou lá, o que estava acontecendo, das indulgências, e ele leu Romanos 1:17 e acreditou que pela fé, somente pela fé, uma pessoa pode ser salva. Ele viu lá que o tesoureiro do Papa falava assim: se você jogar uma moeda aqui no poço, na hora a alma sai do purgatório. Entendeu? Então ele fixou as teses deles, e a partir daí foi um novo tipo de pensamento. Ele começou um novo tipo de ideia. Então a Reforma Protestante foi muito importante para isso, para a gente poder ter a Bíblia na mão, sem essa ideia de o homem tem que fazer alguma coisa para ter a salvação. Hoje em dia tem muitas religiões que ainda falam isso, né? Se você for ver a ideia do muçulmano, se você não servir, se você não fizer isso, você não vai para o céu e ganhar 10 virgens. Se você não seguir, você merece a morte. Você tem que seguir esse espaço, tem que cobrir o rosto, tem que não sei o que. A ideia de salvação não provém do homem, provém de Deus. Eu tenho até a ideia, se o homem quisesse tentar se salvar, o máximo que ele fizesse para tentar se salvar, ele não conseguiria chegar ao nível do sacrifício que foi o que Cristo fez. Então, a ideia da salvação é isso. Você foi justificado, Deus colocou em você um mérito de ser justo, e tirou os pecados de você e colocou em Cristo. Ficou claro isso? Ficou claro? Amém. Então, a ideia da salvação é um plano de cima para baixo. Eu vou repetir muito isso, porque é muito importante você entender. Então, a ideia de salvação a gente vai ver no livro de Romanos. Eu vou fazer a base aqui da minha exposição no livro de Romanos. Por que o livro de Romanos? É o livro que Paulo mais fala sobre salvação e santificação.
Algumas pessoas dizem que o livro de Romanos é um condensado da Bíblia. Se você pegar Romanos, Efésios e Colossenses, você teria assim, uma boa base bíblica para entender qual que é o plano humano dentro da obra de Cristo. Então, o livro de Romanos para mim, é um dos livros mais importantes, se não mais importante, porque ali fica muito claro do que Paulo fala. Então, o livro de Romanos é uma ideia de você entender, Paulo deixar claro assim, ó, é tudo pela fé. Ele fala muito sobre isso, sobre santificação, sobre a fé. É tudo pela fé, é tudo por você acreditar, não pelo que você faz, mas por você acreditar. Então, o livro de Romanos foi a carta mais longa escrita por Paulo. Ele escreveu quando estava em Corinto. Ele foi ajudado por um escrivão. Então, o livro de Romanos, se fosse um livro que falasse, Lucas, qual livro da Bíblia eu tenho que gostar, eu tenho que ler todo dia? Romanos, cara. Para mim, é a minha opinião. Tem gente que gosta de Isaías, Efésios, João, mas para mim o livro de Romanos é o livro principal para você entender a doutrina da salvação e a justificação pela fé. Então, Paulo escreveu Romanos. Onde ele escreveu? Ele escreveu em Corinto, em 55 e 56 depois de Cristo. É um estudo sobre meses que ele ficou em Corinto. Ele ficou numa estadia em Corinto sendo ajudado, e ele quis expressar para os romanos a ideia da justificação pela fé, porque naquele tempo Roma estava por muitas doutrinas de helenização em volta da bacia do Mediterrâneo, e Romanos falou assim, e Paulo falou assim, não pode perder esse povo, eu vou escrever uma carta para Romanos. A ideia de justificação pela fé era muito novo naquele tempo, entendeu? Ali, indulgências, o homem tinha que fazer alguma coisa, e Paulo disse, não, é tudo pela fé, é tudo pelo que Cristo fez, e não pelo que nós fazemos. Ele escreveu para membros de igreja de Roma, que provavelmente no período eles tivessem em Roma uma ideia de princípios de inicialização de criar deuses. Roma estava querendo começar a fazer estátuas para adorar deuses, fazer deuses de madeira, de ouro. Então, Paulo identificou, o Espírito falou a Paulo, identificou, e ele criou essa carta a Roma. Porque quando Roma vai começar a criar microgeografias dentro de Roma e adorar deuses locais, deuses específicos. Paulo era um erudito, ele conhecia muito, ele foi um estudioso antes de se converter. Ele teve acesso a deuses gregos, deuses romanos, então ele sabia bem como aquilo ia corromper a alma daquelas pessoas, como aquilo ia danificar ou dificultar mais para frente a evangelização de igrejas. Paulo também tem a ideia de que ele tinha 3 princípios quando foi escrever o livro de Romanos: prepará-los para uma iminente visita que ele ia ter em Roma, a fim de abrir a mente e defender os ensinamentos que ele estava passando, e promover uma união entre judeus e gentios. Lá em Roma, os gentios ficavam em certo tipo de igreja e os judeus em outros. Paulo queria juntar aquele povo, queria falar que o acesso a Cristo tinha a judeus e tinha a gentios. Naquela época era separado, os gentios ficavam em uma igreja específica e os judeus em outra, eles meio que não se misturavam. E Paulo queria que isso fosse algo comum, que isso fosse algo comungado. Eu vou ler aqui Romanos 3, que a gente vai fazer a exposição dessa parte de Romanos 3, para entender um pouco mais essa carta de Paulo a Roma. Romanos 3, 19 ao 31, eu vou ler. Diz assim, que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque foram confiados a Deus, e alguns deles não creram. A sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Deus não permite.
Sim, Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em suas palavras e venças quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar vingança? De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira for abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado, também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniadores, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. O 9. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira alguma, pois nós já provamos antes que, tanto judeus como gentil, todos eles estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo algum, não há nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas enganam o veneno de áspide, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus nos seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz, e que está debaixo da lei, para que toda a boca se cale, todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificado livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu pela sua propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não. Ele é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Então Paulo está falando aqui aos romanos que aquela ideia de somente observar a lei não conseguiria salvá-los. A salvação é exclusiva e mediante pelo que Cristo fez. Então, a ideia de salvação, da doutrina da salvação, ela tem várias vertentes, irmãos, várias ideias. Hoje em dia é muito comum ter duas linhas de pensamento, o calvinismo e o arminiano. Entendeu? Isso é um outro ponto, pode ser uma outra aula. Então tem duas linhas de pensamento, mas a ideia principal foi que a gente escreveu. O sacrifício de Cristo de tirar nossos pecados e imputar em nós a sua justiça. Então, vamos fazer a exposição do 3, a partir do capítulo 21, para a gente ter uma noção de entender o que Paulo queria falar ali. No capítulo 21, ele aponta por uma redenção inaugurada por Cristo. Ele revela a maneira de, Cristo abriu uma nova ideia de pensamento de salvação. A partir de Cristo, o homem pode ser salvo. Paulo estava falando para Romanos da ideia de Cristo sofreu pelos pecados que aquela pessoa fez e também pelos pecados anteriores.
o pessoal que veio antes de Cristo, eles não morreram, não foram salvos. Se você for ver Abraão ou até Adão também, não foram salvos mediante o que eles fizeram. Eles creram no Messias que há de vir. Eles creram em Deus. Esse Messias veio. Acho que nós também, nós cremos no Messias que há de vir também, né? Então nós temos essa mesma ideia desse pessoal antes. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles não foram salvos pelas obras que eles fizeram. Paulo está falando isso. O pessoal de antes não foi salvo pelo que eles fizeram. Foi salvo mediante a fé. A fé no Messias que há de vir, a fé em Deus. Então, estava muito a ideia de que a lei de Moisés é acima de tudo, pelo que Moisés cumpriu a lei e ele foi salvo a partir disso. Paulo está falando, não. Moisés creu em Deus, Moisés creu no Messias que há de vir, e a partir disso que ele pôde ser salvo, que ele foi salvo. Não foi mediante o que ele fez, não foi mediante o que ele observou, o que ele obedeceu, mediante a fé em Cristo. E Paulo estava declarando isso. Ele até tem um historiador que ele descreve a ideia de, tipo assim, Isaías 53, quando ele fala, ele foi ferido pelas nossas pisaduras, pelos nossos pecados. Ele dá a ideia que como se Isaías estivesse ali vendo Jesus sendo crucificado. Como se Isaías tinha viajado ao futuro e viu Cristo ser torturado pelos nossos pecados. A ideia é que Isaías também não viu a Cristo, mas ele tinha uma fé em Cristo. Ele tinha a fé no Messias, tinha a fé em Deus. Então Paulo está dizendo, pessoal, o pessoal de antes também tinha fé nesse Messias. Não é só a gente agora aqui, não é só a cruz para frente. Não, anteriormente também os profetas do Messias acreditavam em Deus, acreditavam no Messias que ia vir. E mediante essa observação da fé, que eles foram salvos, que eles foram libertos. Isso cai muito se você for, por exemplo, um testemunha de Jeová, um Mormon, vier pensar Bíblia, eles têm muita dificuldade em entender disso. Como que pode, antes de Cristo, as pessoas ter fé? Não, eles foram salvos pelas obras. Paulo está falando assim, não, pelas obras não. Pelas obras ninguém é salvo. É só de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então, é esse movimento que Paulo fala. No capítulo 22, ele diz assim, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos, é sobre todos os que creem. É a ideia de você crer. E imediatamente, quando você crê, o primeiro movimento que você quer fazer depois que crê é contar para alguém que não crê. Ele está a ideia de como um mendigo contando para outro mendigo onde ele arrumou pão. Entendeu? Então, a pessoa que crê, não, a partir de agora eu acredito no que Cristo fez. O primeiro movimento de alma, Paulo fala que essa pessoa que a pessoa vê em Cristo, esse movimento de salvação, vê em Jesus e depender somente dele, é você contar para o seu próximo e explicar para ele, é só assim que você vai ser salvo. Não quero você indo para o inferno. Primeiro movimento de alma, quando você crê, é você contar para o seu semelhante. É você contar para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você conhece. Nesse momento, existem milhares de pessoas que estão no inferno, que não tiveram, que ouviram a mensagem de Cristo e não creram neste momento. Então a oportunidade que nós temos é incrível, que Deus dá de poder falar e fazer essas pessoas criar nelas uma semente de ideia de crer no Evangelho, que existe uma salvação, existe uma saída pelos pecados. No capítulo 23, Paulo fala assim, porque todos pecaram, toda a raça, todos. Mas a ideia de salvamento de Cristo não é privada. Ou seja, todos têm acesso, todo tipo de raça, toda a sociedade, todas as pessoas. O alfabetizado e o não alfabetizado. A gente vê hoje em dia muitas pessoas falando que a ideia de todos sermos indesculpáveis, a natureza prega, a criança prega, o nascer do sol prega. Então, todos temos acesso e é algo gratuito. É algo que você não precisa comprar, como o Martinho Lutero estava lá revoltado com o que estava acontecendo. É algo que Deus deu de graça.
A graça é algo também que a gente pode fazer uma outra aula que é tão abrangente que é um negócio absurdo, é escandaloso o quanto que a graça nos pega, nos envolve, o quanto que a graça nos ajuda, o quanto que a graça nos tira do nojo do pecado, o quanto que a graça é um negócio absurdo. Se você entender isso, provavelmente eu e você seremos cristãos mais acesos, mais fervorosos, mais quentes por Deus. Então Paulo fala no capítulo 23, porque todos pecaram. Então se todos pecaram, todos têm que ter acesso a essa graça, todos têm que ter acesso a essa salvação. É somente você crer. Não há outro modo, irmão, não há outra maneira de você ter acesso ao que Cristo fez, se não crer, se não o acreditar. Não há outro modo de você fazer esse movimento de alma do seu coração de acreditar. No capítulo 24, Paulo fala que a salvação é gratuitamente, e a redenção, ele usa um termo que é praticamente assim, usada para libertar um preso. É como se o que o Cristo fez fosse até uma prisão, abrisse a cela e tirasse a pessoa de lá de dentro. O termo usado. Ele diz assim, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. É como se a pessoa está lá presa. Hoje em dia as prisões são mais da mente, né? Deixa eu ver meu horário aqui, irmão, senão eu falo demais. A pessoa está lá presa e a salvação, a expiação por Cristo foi a ideia de você abrir o cadeado e abrir a cela e a pessoa está livre. É só um movimento de crer. Algumas pessoas ainda ficam presas dentro da cela com a cela aberta. Então Paulo vai falar no capítulo 24 isso. No capítulo 25 ele propôs, diz assim, capítulo 25: a quem Deus estabeleceu por ser uma propiciação. Paulo está dizendo assim, Deus propôs. Essa propiciação tem a ideia na Bíblia de horizontalmente. Ele propôs, ele quis que o seu filho morresse por nossos pecados. Ele quis que fosse público, que todos vissem, todos soubessem e todos entendessem que Cristo morreu por nossos pecados. A ideia de propiciação aqui, irmãos, é muito legal, que ele é uma palavra que ela vem traduzida do hebreu, hilasterion, ou caforete em hebraico. O que quer dizer essa propiciação? Isso é muito importante. A ideia de caforete era a mesma palavra usada como tampa da Arca da Aliança. Então a tampa que Deus deu a Moisés, ele fazia os materiais lá, tal, ele deu a Moisés e ele fez a tampa. Era a mesma palavra de propiciação que Paulo usa aqui em Romanos. É a tampa da Arca da Aliança, dos querubins que cobriam, que protegiam a tampa. Qual que é a ideia? A ideia é que dentro da arca tinha lá os 10 mandamentos, e a arca ela é fechada com essa tampa. E essa arca ficava no Santo dos Santos. Uma vez por ano o sacerdote ia lá e derramava o sangue do cordeiro em cima dessa tampa. Só que essa tampa não deixava os 10 mandamentos sair para fora. É a mesma ideia de Cristo. Cristo foi essa tampa onde o sangue foi derramado sobre nossos pecados. A ideia é de tipo assim, aquela tampa onde o sacerdote derramava o sangue do cordeiro protegia de pegar as coisas dentro da Arca da Aliança. Era tipo uma proteção, era um blinde. A mesma coisa da ideia de Cristo. Cristo derramou o sangue do cordeiro e o efeito da lei não nos afeta mais, porque agora nós somos dignos ao céu mediante o crer, mediante a graça. Então Paulo fez essa analogia. Acho que o pessoal do tempo tinha mais esse entendimento de a importância da tampa da Arca da Aliança, de ser uma proteção ali, e o sangue do cordeiro é expedido em cima. Foi o mesmo sacrifício de Cristo. Então Paulo faz mais ou menos esse paralelo. No capítulo 27, ele diz assim, isso aqui é muito importante, versículo: onde está a vanglória? É excluída. Para qual lei? Das obras não, mas pela lei da fé. Paulo está falando assim, onde está o mérito humano? Onde está? Onde está o bravejar do humano? A avareza? Não existe mérito.
conforme o homem mais sábio, mais inteligente, mais reto, ele não vai conseguir. Onde está? Paulo está falando assim, o homem mais santo daquela época, o homem mais santo de agora, não vai conseguir a salvação, a não ser pela fé em Cristo. Naquela época, vamos lembrar que tinha uns imperadores, tinha uns reis, pessoas que se achavam acima de outras pessoas. Paulo está combatendo isso. Ele falou, pessoal, não adianta você ser rei, você ser imperador, se você não crê em Jesus. Isso não vai te salvar. Então, Paulo, ele começa a combater aqui as ideias daquele tempo. Ele diz que no capítulo 29, versículo 29, ele é Deus somente para os judeus? Não, também pelos gentios. Sim, também pelos gentios. Ele traz a ideia que o sacrifício de Cristo não foi só pelo povo de Israel, para nós que somos os gentios. Então, que nós também temos acesso, nós também temos direito a esse sacrifício de Cristo. Vou repetir, mediante o crer, mediante a fé. No 30, ele diz que, visto que só há um só Deus que justifica a circuncisão e um incircunciso. Só um só Deus que fez esse mérito. Só um só Deus que justifica os nossos pecados. Então, a salvação é feita só por um só Deus. O que nós temos em países que tem 300, 400 deuses hoje em dia, Paulo está falando, não, só existe um Deus que fez esse movimento. Só um Deus que quis nos salvar. Tem uma irmã que é amiga da minha mãe, que ela diz uma frase muito legal, ela diz assim, ó, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que se existisse um outro Deus melhor que ele nos mandava seguir. Tanto que Deus é bom. Então, Paulo está falando, só existe um Deus bom, só existe um Deus que salva, só existe um Deus que fez esse movimento de querer salvar as criaturas dele. E ele coloca no versículo 31, anulamos então a lei pela fé? De forma alguma, antes estabelecemos a lei. Paulo está falando assim que a lei antigamente não foi excluída. A lei serve para mostrar o quanto nós somos maus. A lei está ali para mostrar o quanto que nós pecamos contra Deus. Porque a lei incita o pecador. Tem uma história de que o cara construiu um hotel e cercou o hotel tudo de paredes de vidro e viveu lá. Aí ele contratou um gerente e falou assim, a gente não pode ter essa parede de vidro. Alguém pode tacar uma pedra. O que se sugere? Coloca lá, é proibido tacar uma pedra. O que aconteceu no outro dia? Alguém tacou uma pedra. Então, a lei incita ao pecador que ele é pecado. A lei mostra ao pecador que ele é pecado. E Cristo mostra que ele pagou os pecados no nosso lugar. Então, a lei não foi excluída. Paulo falou assim, a lei foi excluída não. Porque a lei mostra ao pecador o quanto ele é pecador. Mostra para o pecador o quanto que ele é mau, o quanto que ele é vil. E nesse observar a lei, mostra o quanto grande foi o sacrifício de Cristo. O quanto grande foi necessário essa salvação vista por meio da fé. Eu tenho mais um monte de coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo que eu me entendi. Mas a ideia principal é que a salvação é algo feito, vou repetir mais uma vez, de cima para baixo. De Cristo para nós. O ato da cruz foi perfeito e nós vamos ter acesso ao céu. Somos convidados ao céu, temos direito ao céu mediante a crer. Não outra forma, irmãos. Paulo vai falar que em Gálatas ele está falando assim, pessoal, eu vim aqui para me apresentar, eu sou Paulo. No capítulo 2 ele já dá um arrebentado. Quem vocês estão pensando que são? Se vier um outro anjo aqui para falar de algo diferente do que é isso, é errado. Eu preguei o evangelho a vocês e agora vocês estão pensando em outro movimento. Não, é somente por Cristo. Paulo já chega a Gálatas, se você ler Gálatas, Paulo já chega arrebentando o povo. Eu ensinei a vocês, falei do evangelho, falei da coisa certa, vocês estão pensando em outra coisa. Se vier um anjo descer do céu, exclui isso, é outra coisa, é demônio, é anátema. Então, Paulo fala muito nas cartas dele que a justificação, a salvação é só mediante a fé, é só mediante a crer. E esse movimento de fé, claro, isso não convém nós falamos agora, pode ser em outro momento. A ideia de fé, a ideia de crer, vai criar em nós um novo movimento de pessoas, um novo modo de ser. Aí pode aparecer algumas perguntas. É possível perder a salvação? Sim ou não?
É possível que uma pessoa creia em Deus e creia em outro Deus seja salvo? A doutrina da salvação tem muitas questões de outras religiões, porque, como Paulo fala, é um absurdo, é muito grande esse movimento de salvação para as pessoas acreditar que é somente crer. Somente crer. O quanto que as pessoas têm dificuldade de entender que é somente crer, somente pela fé, pelo que Cristo fez. Então a doutrina da salvação tem esse princípio, irmãos. É somente pela fé, somente pelo que Cristo fez, de pegar nossos pecados e imputar em nós a justiça, imputar em nós sermos justificados, como Paulo falou em Romanos 5. Então, Romanos é um livro principal, se você quiser entender a fundo mais essa justificação pela fé. A gente podia ficar 3, 4 horas falando sobre só pela doutrina da salvação, que é um tema muito amplo, entendeu? Mas espero que você tenha entendido uma base mais ou menos do que é a doutrina da salvação e a ideia de que Paulo fala, que ele combate aquele povo. E hoje em dia também, se Paulo estivesse aqui, provavelmente ele ia combater que a salvação, a justificação é somente pela fé, é somente pelo acreditar, não pelo que você faz, não pelo que você está fazendo, é somente pela fé. Amém? Estão comigo? Muito sono? Amém? Bom, espero que não, mas a gente abre agora a perguntas. Se tiver pergunta, a hora agora. Se alguém entendeu ou ficou com alguma dúvida sobre algum assunto, a hora é agora. Graças a Deus não, pode. Na época de Martinho Lutero, a indulgência que era sobre artefatos históricos de apóstolos, esse tipo de coisa? Ou não? Não. A indulgência naquela época é de você pagar para a igreja, para uma pessoa que for morta sair do purgatório. Entendeu? Naquela época a igreja ela era como se fosse o governo, ela mandava em todas as classes da sociedade. Mas eles ajudavam esses artefatos. Sim. Justamente para falar sobre a indulgência. Isso, que eles tinham o poder disso. Quem mais? Na verdade, eu tenho uma dificuldade, porque a gente tem esse plano perfeito de Deus, da salvação lá na fundação do mundo. E aí eu tenho uma dificuldade de passar para quem eu vou evangelizar, se era sabido, baseado na onisciência de Deus, se era sabido de Deus na terra, porque ele já tinha esse plano, então por que ele criou? A gente tem esse testemunho interior, baseado no Espírito Santo, que testifica no nosso Espírito. Mas para o não cristão, como que eu consigo passar para ele que esse plano já existia lá no início? O plano da salvação, você está falando? No início de tudo. Então, Deus já sabia que quando Deus cria o homem perfeito, Ele dá a escolha do homem, de pecar ou não. Entendeu? Ele criou Adão, criou o jardim e falou, ó, você tem a opção de você pecar ou não, de você desobedecer a Deus ou não. E o homem, ele por estar lá, acesso àquela árvore, ao fruto, ele, vamos dizer assim, ele quis pecar. Ele quis ser contra Deus. E Deus, quando vê isso, ele já tinha a indicação de que Jesus ia vir, a indicação de que ia precisar de um Salvador. Porque como você vai mostrar para uma pessoa, para um povo, que Deus precisa salvar, se esse povo não está perdido? Como que Deus ia mostrar a sua glória, mostrar o seu poder, mostrar o seu amor, se esse povo não está perdido? Como que Deus ia mostrar? Como que você conhece um Salvador se você não precisa de uma pessoa ser salva? Como que Deus ia, vamos dizer assim, Deus cria as pessoas pecam porque elas querem pecar. Você peca porque você quer pecar, porque sua carne peca, porque você sente vontade de pecar, está na sua natureza pecar. E Deus, quando cria os seres humanos, cria Adão e Eva, Ele já sabia que isso ia acontecer, certo? E como um jeito de mostrar para uma nação, mostrar para um povo que Ele é um Deus de amor? Com outra forma, mandando um Salvador, providenciando um plano de salvação. Então, mas mesmo assim, o povo pecando, Ele não deixou o povo de fora. Ele sempre foi ali. Durante o Antigo Testamento você vê Deus cuidando de um povo, cuidando daqui, protegendo. Então,
o meu entendimento, Adriana, a ideia de que como que Deus vai mostrar para o seu povo que Ele é um Salvador, que Ele é um Deus de amor, se não tem quem salvar, se não tem quem demonstrar amor. Mais ou menos isso? Ficou claro ou não? Um ponto importante é evangelizar. A pessoa tem esse entendimento, tudo já está preparado, ele já precisa já ser um convertido iniciante para começar a assimilar algumas ideias. Você tem que trabalhar com o que ele entende. Por exemplo, você vai morrer, você sabe capa por vídeo. Assim, a pessoa ela tem essas dúvidas, né? Então, falar sobre a salvação, você sabe que você vai para onde você vai após a morte, e aí você consegue trabalhar uma conversa. A pessoa entendeu que antes já estava preparada, você passar por um processo para entender sobre Jesus, crer que Ele existe, para depois já entender, tudo já estava preparado, já que Deus é presente, Ele já sabe o que está acontecendo agora na eternidade, Ele já sabia antes. Isso é difícil do ser humano entender com a nossa mente, né? Então a gente tem que às vezes trabalhar com as questões que a pessoa entende, que a gente que está em Cristo, a gente tem um entendimento maior do que aquele que não está. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Eu não sei nada, mas eu gostaria de saber sobre a vida, sobre a morte, né? Sobre as questões do mundo que nós estamos vivendo, e Deus ele insere nesse contexto, a gente consegue começar uma conversa para apresentar Jesus. Nem sempre a lógica de Deus bate com a nossa lógica, né? Nem sempre nós enxergamos só até tal ponto, né? Deus vê muito além. Então, mais ou menos o que o pastor falou. Para no evangelizar, você tem que pegar o que a pessoa sabe e normalmente tentar corrigir o que ela sabe para poder inserir o que você quer falar. A gente trabalhava com células, era muito isso. A pessoa tinha uma ideia distorcida de alguma coisa, então você tinha que corrigir isso para depois implantar a ideia que você tem para falar. Mais alguém? Não? Então, tranquilo. Então, entenderam. Entenderam mesmo a ideia de doutrina da salvação? Ficou claro? Se vocês não entenderam, irmãos, por Cristo, nos procurem. A gente pode ir mais a fundo algum tema, alguma ideia. A ideia de a gente não ter dúvidas sobre esse tema, ficar claro sobre esse tema. Amém? Claro? Beleza. Então vamos orar para a gente encerrar. Agradeço aos irmãos que vieram, a paciência comigo. Se tiver dúvidas, procure o pastor, procure o Abner, me procure em particular, que a gente vai tentar tirar toda a dúvida no possível que for. A gente não quer uma igreja que não sabe o que falar quando for confrontada ou quando for evangelizar ou falar de Cristo para alguém, ou nas suas ideias, no seu pensamento crítico. Amém? Obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça. Que as palavras aqui, Senhor Jesus, entrem no nosso coração, Senhor, e possamos aplicar no dia a dia. Somos falhos, dependemos de Ti, Pai. Somos gratos pelo seu sacrifício. Que essa doutrina da salvação, Senhor, entre no nosso coração, Senhor, e mude nossa cosmovisão, mude nosso pensamento, mude nossa ideia, mude nosso conceito, Pai. Que possamos amar a Ti cada vez mais e conhecer cada vez mais, Pai. Porque só amamos o que conhecemos, Pai. E precisamos de Ti, Pai. Nós louvamos a Ti pelo Seu amor, pela Sua graça. Que possamos dar um culto racional a Ti agora, Pai. Abençoa a nossa semana que vai começar. E nos ajude, Senhor, a cada vez mais conhecer a Ti. Amém. Obrigado, irmãos, mais uma vez.